Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Eu convido para, abrindo a Palavra de Deus, acompanhar conosco a leitura para a nossa meditação, texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 24 a seguir, onde nos diz: rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Amém. Prezado irmão e querido amigo, o texto da palavra do Senhor é um relato do momento da dedicação do templo ou da festa da dedicação, num período de inverno, quando os judeus, ouvindo Jesus e vendo maravilhas, ficaram perplexos e não compreendiam muito bem o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando e afirmando-lhes. E então eles perguntaram, rodearam o Senhor Jesus e disseram que a alma deles estava suspensa. Queriam saber se ele verdadeiramente era o Cristo, ou se havia de esperar outro, ou o que era então aquele homem que estava ali. E Jesus então responde dizendo: eu já vos tenho dito, já vou-lo tenho dito, vocês é que não têm crido. Olha que afirmação interessante a do Senhor Jesus. Quantas pessoas também continuam perguntando: será que este é o Evangelho de Deus? Será que Jesus realmente é Deus? Será que Jesus realmente é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como João escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 20? Ou será que ele não é o verdadeiro? É um dos verdadeiros? Ou será que ele é um Deus menor? Ou será que ele, como Cristo, é simplesmente um homem ungido de Deus? Essa confusão que havia aqui na mente e no coração dos judeus, com a alma suspensa, continua até hoje no coração de muitas pessoas. Porque muitos acham que Jesus é um benfeitor, e ele é. Outros acham que Jesus é um grande profeta, um revolucionário. Outros acham que ele é uma das pessoas de uma chamada Trindade ou criada Trindade. Mas ele não o é, porque a palavra do Senhor não traz nenhuma Trindade. Não existe nas Escrituras um Deus trino. O que encontramos nas Sagradas Escrituras é um único Deus verdadeiro e glorioso, que se manifestou no passado, criando todas as coisas pela palavra do seu poder, e então foi conhecido como Pai eterno, ou Pai da eternidade.
Um Deus bendito, glorioso, criando todas as coisas e vendo o homem caído e destituído da sua glória, toma a forma humana e na emanação é conhecido como Filho do homem, como Filho de Deus. Ele nunca deixou de ser o Pai da eternidade por tomar a forma do homem, por preparar um corpo no ventre de nossa irmã, escolhida por sua graça, a irmã Maria, e habitar naquele corpo, como Paulo fala, com todas as letras, escrevendo a sua epístola, dizendo: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tal fato deixava a alma dos judeus suspensa, e até hoje fica suspensa a alma daqueles que começam a ouvir as Escrituras nesse tempo do fim, que Deus restaura a igreja e revela para o seu povo o seu nome, porque cumpre as Escrituras, porque diz assim: o meu povo saberá o meu nome. Isaías capítulo 52, versículo 6. E portanto naquele dia o meu povo saberá o meu nome. E esse Deus que criou como Pai eterno e tomou a forma de homem, aonde nesse corpo habitou toda a plenitude da divindade, é o mesmo que disse aos discípulos: eu estou convosco, mas depois estarei em vós. Portanto, o Espírito Santo que foi derramado lá em Jerusalém nos dias de Pentecoste e até hoje é derramado sobre todo o povo de Deus, em todo lugar, para conduzir o povo para a obediência das Escrituras, para o temor de Deus, para a santificação, para a renúncia do mundo e do pecado. Esse Espírito Santo é o próprio Deus, não é uma outra pessoa, até porque Espírito não é pessoa. É uma outra manifestação de um único Deus, que é uma única pessoa, que tem um único nome, que é o nome sobre todo nome, que é o nome de família, que Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 15, que diz: toda a família nos céus e na terra toma um nome. Lembrando o apóstolo Pedro, que diz assim: não há dado entre os céus e a terra um outro nome pelo qual o homem pode receber a salvação. Você recebeu a salvação neste nome? Ou a sua alma está suspensa ainda? Aqui a alma dos judeus suspensa, mas Jesus diz para ele: eu já disse, eu vou-lhe tenho dito. Quantas vezes já você ouviu que Jesus é o único Deus, que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, cumprindo a profecia de Joel? E vai ficar com a alma suspensa até quando? É tempo de servir o Senhor, de receber o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde estará a sua esperança? A Bíblia diz assim, que os gentios esperarão no nome do Senhor Jesus Cristo. A única esperança para a igreja gentia ou gentílica que será arrebatada a encontrar com o Senhor, a estar eternamente no descanso de Deus. A única esperança é o nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que tem poder, esse nome no qual o irmão ora, nesse nome no qual o irmão clama, nesse nome no qual você expulsa demônio, nesse nome no qual você tem curado os enfermos, tem orado, tem buscado, tem clamado, tem recebido tanta bênção, mas tem se negado de invocá-lo nas águas do batismo. Por quê? Por que ficar com a alma suspensa, pensando que Jesus é um e que Deus é o outro, o Filho é um, o Pai é outro? Veja aqui, amado, como o Senhor Jesus Cristo disse assim: vós não credes. Eles lá não criam, porque não era das ovelhas de Deus. Mas eu espero, creio, que você que me assiste é das ovelhas de Deus.
Portanto, creia na palavra de Deus, porque ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, ou eu conheço-as, e elas me seguem. As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Não é esse ouvir exterior, de dizer eu escutei falando. É ouvir de dar crédito, é ouvir de examinar as Escrituras, como faziam os irmãos de Bereia, examinando, conferindo os textos, vendo os mandamentos, vendo as Escrituras, como a igreja praticava no primeiro século, segundo e até no terceiro, quando a corrupção entrou. Mas diz a palavra do Senhor que as ovelhas ouvem, isto é, dão crédito, obedecem, porque Jesus é assim que o pastor vai à frente e chama as ovelhas, e as ovelhas vão seguindo, porque conhece a voz do pastor. Você conhece a voz do Senhor Jesus? Eu tenho esta certeza na minha alma, neste instante, ao anunciar a palavra do Senhor a ti. Você conhece, certamente Deus tem falado no seu coração, tem tocado na sua alma, para que você saia do meio de Babilônia e siga as pisadas do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome de Jesus, restaurando a sua vida, guardando as doutrinas bíblicas e apostólicas que Deus tem reservado para o seu povo no primeiro século e até no último século da igreja, porque a igreja é uma só, Jesus é o mesmo. E aqui diz a palavra: ouve a minha voz, dá crédito, obedece, e conheço-as, e elas me seguem. Dão valor à palavra de Deus. Quantas pessoas gostam de ouvir falar de Jesus, querem curas, querem bênçãos, querem prosperidade, querem correr atrás dessa teologia de prosperidade e de bênçãos aqui na terra, de farturas aqui nesta vida, mas não ouvem a palavra de Deus, não dão crédito, não estão dando valor à palavra do Senhor, que manda renunciar o mundo, o pecado, a vaidade. Estão cheios de contaminação, de pecado, de apostasia, de vaidade, pintados e mal vestidos. Como o mundo anda, assim anda muita gente, e carrega a palavra de Deus em suas mãos e não está no íntimo do seu coração. Longe o seu coração anda de Deus, porque não tem o temor do Senhor para guardar os preceitos da palavra do Senhor. Mas aqui o Senhor diz: as minhas ovelhas não, essas vêm, essas ouvem a minha voz, estas me seguem, estas guardam as minhas palavras, estas perseveram em guardar a doutrina. Louvado seja Deus, como o Senhor recomenda através de Paulo, quando escreve a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não tem cuidado da sua própria vida para andar no temor, ou não tem cuidado da doutrina, é lobo, enganador e charlatão, que tem anunciado um reino que não é o reino de Deus, é um reino aqui terreno, a bênção para esta vida. Mas a palavra de Deus traz para nós o reino espiritual, a vida para a eternidade. A vitória da igreja não está aqui neste mundo, aqui, ainda que sejamos desprezados, perseguidos, ignorados, mas uma certeza temos: as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus, porque ele chama as suas ovelhas e ele diz assim: dou-lhes a vida eterna. Só a ovelha de Jesus tem a vida eterna, porque é só Jesus que dá a vida eterna, e ele dá a vida eterna porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não poderia dar a vida eterna. E se ele, sendo Deus, você crê que ele é um segundo ou um terceiro Deus, você incorrerá na idolatria. E a idolatria é pecado. Paganismo, ter 2 deuses, 3 deuses, milhões de deuses, milhares de deuses, ídolos, tudo é paganismo. Mas crer que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, isso é a revelação da palavra do Senhor. E diz assim: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ainda que mate o corpo, mas nunca as ovelhas do Senhor hão de perecer, estarão no descanso do Senhor na eternidade, porque ele diz assim: ninguém as arrebatará das minhas mãos. E ele, para confirmar, ele diz: eu e o Pai somos um. Crês tu nisso? Eu e o Pai somos um. Não diz eu e o Pai somos 2.
mas eu e o Pai somos um. E quando então ele traz esta afirmação, as almas dos judeus que estavam suspensas já não estão mais suspensas. Agora eles apanham pedras. Diz aqui que os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejar o Senhor Jesus. Então há aqueles que apedrejam o Evangelho, apedrejam a igreja, apedrejam a palavra, apedrejam o Senhor Jesus, se puderem, porque aqui Jesus saiu do meio deles e eles não puderam apedrejá-lo, mas pegaram em pedra para apedrejar. Jesus ainda foi mais avante e falou para ele: eu tenho feito maravilhas, as obras que eu tenho realizado é o meu Pai que faz em mim. E tantas obras boas, por que vocês vão me apedrejar? Qual obra que eu fiz que é digna de apedrejamento? E os judeus, então, agora com toda a nitidez da compreensão que o homem precisa ter, afirmaram: tu és homem e te fazes Deus. E isto é blasfêmia. Qualquer homem que queira ser Deus é blasfêmia, é pecado. O paganismo fez muito isso. A história registra, querendo transformar homem, deuses ou mulher, ainda que piedosa, servo de Deus, transformando em deusas e intercessoras. Isto é pecado, isto é blasfêmia. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo afirmou que é um. Eu e o Pai somos um. Eu sou Deus, tanto Deus quanto o Pai que vocês falam tanto. Sou o mesmo Pai da eternidade, confirmando a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6. Aqui Jesus falou com clareza: eu sou o Pai da eternidade. E os judeus então pegaram pedra. Ninguém pode se fazer Deus, mas Deus pode se fazer homem, porque ele se fez homem. Aqui nós não temos um homem que quer se fazer Deus, como os judeus pensaram. E muita gente não crê que Jesus é Deus, porque pensa que Jesus é um homem e ele não pode ser Deus. Nenhum homem pode ser Deus, mas Deus que se fez homem é o inverso. Ele é o Deus que se encarnou, que tomou a forma humana. Por isso eles não puderam entender, porque eles estavam firmados no Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras, que afirma a um só Deus. Não é o que o mundo arrumou por aí, uma confusão para afirmar que existem três deuses, para agradar tantas outras pessoas. Não, os judeus sabiam que existe um só Deus, e portanto, se eles tinham um Deus, o Deus do Antigo Testamento, e agora como poderia ser um outro Deus? Seria blasfêmia ter um segundo Deus. Quantas pessoas estão com a palavra de Deus na mão e blasfemando porque tem o segundo, tem o terceiro Deus? Os dualistas, trinitários e assim por diante. Mas aqui Jesus mostrou e eles não puderam entender. Oxalá o Espírito Santo ilumine o seu coração, a sua mente, a sua alma, para você compreender as Escrituras, de que é um Deus que se manifestou de três formas diferentes, em três épocas diferentes, mas um único Deus, uma única pessoa com um único nome. Eu e o Pai somos uma única pessoa. O nome de Deus não é Pai, o nome de Deus não é Filho, o nome de Deus não é Espírito Santo, nem é Jeová, como alguns pretendem, porque Jeová tem vários títulos de Jeová na Bíblia. Outro dia, permitindo Deus, trataremos disso. Mas o Senhor, conhecido como Jeová no Velho Testamento, cujo nome era segredo, se revela no Novo Testamento, dizendo: eu vim em nome de meu Pai. Pai, manifestei o teu nome ao mundo. Que você conheça o nome do Pai, que é Jesus Cristo, o nosso grande, eterno Deus e Salvador bendito. Que Jesus abençoe o seu coração e o seu lar. Amém. Eu quero orar com você, orar em seu favor. Eleve o seu pensamento ao trono da graça e confie no Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque tu és digno de toda glória e toda honra para todos sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória. Louvado e glorificado é o teu nome. Senhor querido, nós pedimos em favor dos nossos irmãos,
amigos, aqueles que têm, Senhor, que estão nos acompanhando, assistindo estes programas, ouvindo a Tua palavra, Senhor, aquele que porventura hoje sintonizou a primeira vez. Pai santo e glorioso, nós apresentamos cada um diante de Ti. Tu conheces, ó Senhor, o coração, a sinceridade que vai na alma de cada irmão, de cada amigo, e nós rogamos a Tua graça, o Teu poder, a revelação do Teu Espírito, para a compreensão, Senhor, da Tua palavra, para a salvação, Senhor, de cada um deles, para a restauração da vida de cada um. Também, Senhor, aqueles que estão com problemas, enfermidades, dificuldades, ó Senhor, em seus lares, nós apresentamos a Ti e oramos, e em nome de Jesus, repreendemos e expulsamos todo espírito de enfermidade, toda obra maligna. Em nome de Jesus, nós repreendemos destas vidas e destes lares agora. Ordenamos que saia e não voltes mais, em nome de Jesus. Pai amado, aceita, Senhor, a nossa gratidão. Te glorificamos por Tuas bênçãos, porque pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde em sua graça maravilhosa.